Primeiramente, obrigado por ter estopado, né, falar com a gente. É um assunto que é um pouco delicado e tabu no futebol, né? E aí, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco, assim, da tua trajetória como jogador de futebol, como foi que tu chegaste ali para a Europa, para Eslováquia, que Tudo bem. foi. E, enfim, me conta um pouco como foi a sua ida para lá, antes de começar. Tá. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né? Bom, a minha trajetória se iniciou quando eu tinha 13 anos de idade, quando eu saí para um clube do Paraná, Laranja Mecânica, né? Quando eu tinha 13 para 14 anos. De lá eu fui para a base do Avaí, Santa Catarina, onde fiquei 5 anos mais ou menos, até o profissional. E saindo do Avaí eu pude estar jogando no estado de São Paulo, retornando também ao estado e tendo a oportunidade de jogar na Europa, né? Joguei no país da Eslováquia e em Malta, recentemente. Ano passado eu estava em Malta, né? E hoje podendo retornar ao futebol brasileiro. E aí, assim, que condições que tu fosses, assim, para a Europa? Se fosse sozinho, tivesse apoio da família, como que foi? Primeiramente eu fui sozinho, né? Sem, sem nenhum familiar, mas minha família sempre me apoiando, minha esposa sempre me apoiando, meus amigos, né? Mas fiquei um bom período longe, afastado de todos, né? Fiquei primeiramente um período de 6, 7 meses, depois retornei para as férias, né? Um período de folga, depois retornei mais 6, 7 meses mais ou menos, e, e foi uma experiência assim, totalmente única, né? Sozinho, aprendi a falar inglês praticamente lá, né? Sem comunicação, tinha poucos brasileiros na Eslováquia. E já em Malta, não, já em Malta já foi um pouco mais diferente, por ter tido a experiência na Eslováquia, já ter aprendido mais a falar inglês, a se comunicar melhor. E tinha mais brasileiros também, então foi bem mais fácil a questão da adaptação, né? Mas a minha primeira experiência foi bem, assim, não vou dizer ruim, mas bem difícil, Uhum. porque por causa da comunicação, frio, outra cultura, né? Sozinho, nunca tinha viajado, né, internacional, viagem internacional, e até me adaptar demorou um pouquinho. Mas já minha segunda passagem ali na Alta foi bem mais tranquilo. E aí, quando foi que tu tiveste, assim, o diagnóstico de ter ansiedade? Quando foi que tu começaste a perceber que tu não estavas bem mentalmente? Na verdade, foi um pouco antes da minha viagem para a Eslováquia, né? Eu já tinha alguns sintomas, mas nunca dando total importância, né, ao assunto. E Uhum. aí fiquei esse período de praticamente um ano lá na Eslováquia. Nesse período de um ano teve as férias, a folga do que o clube deu, como eu te falei, que eu retornei ao Brasil, mas foi rápido. E eu já tive que retornar para lá, então deu praticamente um ano. Quando eu voltei, começou os sintomas a aparecer mais forte, né? Onde eu tive que começar. A gente nunca acha que é coisa da cabeça, a gente nunca acha que é um problema sério, mas quando tu vai se dar conta, já está bem, um estágio bem avançado. Procurei fazer exames, né, para ver tudo certinho, porque a cabeça da pessoa começa a trabalhar e a aparecer algumas situações que não né, que não sintomas de coração acelerar, dor de cabeça, algumas coisas. E a gente fica preocupado porque a gente é atleta, a gente precisa estar 100% focado e com a saúde em dia. Aí fui procurar, fiz todos os exames, né? Exame de sangue,
coração, tudo. E onde foi diagnosticado depois ali da Eslováquia, comecei tratamento, né, com especialistas, com ajuda de auxílio de remédio também, e pude estar controlando melhor a ansiedade, né? E estar aprendendo também bastante sobre o assunto, porque a gente nunca acha que vai acontecer contigo, que é, a gente vê outros casos de outras pessoas, a gente fala, mas isso é besteira, isso é coisa da cabeça, né? Enfim, aí quando acontece com a gente vê que a coisa não é brincadeira. E é importante a gente falar sobre esse assunto hoje em dia, porque está crescendo muito, né? A gente vê falar que bastante atleta tá dando uma pausa na carreira, tá se afastando um pouco para poder se recuperar. E é bom a gente estar alertando as outras pessoas para que elas possam, o quanto antes, fazer o tratamento, né, necessário, conversar com especialistas, conversar com a família também, porque às vezes é um tabu, né, conversar com família e amigos. E assim foi diagnosticado, pude estar conversando com a minha família me apoiando sempre, conversando comigo, né. Uma coisa também que me ajudou muito foi retornar à igreja, falar sobre, né, com amigos próximos que também frequentam a igreja, estar próximo ali de Deus, né? E depois disso, eu pude estar retornando aos treinos, né? Pude estar, voltando à minha rotina normal. E hoje, aqui no Santa Rosa, em Belém do Pará, né? Eu posso estar Uhum. voltando ao meu sonho, né? Que é ser jogador de futebol. Esse teu diagnóstico teve um impacto significativo na tua passagem pelo time na Eslováquia. Você chegasse Sim, aquela sim. experiência de jogar. Sim, teve um impacto muito, muito forte na minha carreira, na verdade, né? Porque em alguns momentos, meus amigos, a minha família sabe, meus amigos e minha família próxima sabe como que eu fiquei, né? De às vezes estar parando, pô, tá tranquilo em casa e parar no hospital, né? Ataque de pânico, né? Com ansiedade lá em cima e muitas vezes se perguntando se não é melhor parar de jogar bola, se, né, se realmente eu vou conseguir superar tudo isso, enfim. Aí, tanto é que pós que eu retornei à Eslováquia, que eu iniciei tratamento, quando eu voltei para fora, de novo, Malta, retornou de novo os sintomas, né? Uhum. Só que daí já rapidamente eu já sabia, já entendia sobre o assunto, eu conseguia me controlar mais, conseguia saber me virar e nesses momentos difíceis eu já sabia lidar com a situação, né? Mas assim, foi bem difícil, foi bem impactante na minha carreira, me atrapalhou bastante, atrapalhou bastante até eu pensar em parar, né? Desistir. É, assim, tu falaste que tu começaste a sentir os sintomas antes de viajar. Assim, teve algum evento que te marcou muito, assim, e aí que tu lembras, assim, que tu começaste a sentir os sintomas? Um evento, na verdade, foi quando eu estava na praia, tranquilo com a minha família, na verdade com o meu amigo, estava na praia e eu comecei a ficar preocupado por nada, né? E começou a me bater uma sensação de desespero e o coração acelerar bastante, né? Foi aí onde eu tive que ir correndo para o hospital, né? Para saber se estava tudo certo, né? Mas chegando lá estava tudo normal. Mas foi ali mesmo que eu percebi que tinha alguma coisa errada, né, e eu precisava cuidar do assunto, né? Foi difícil para ti aceitar esse diagnóstico, assim, tu pensar que tu estavas com, enfim, com a saúde mental fragilizada? Como é que foi isso para ti aceitar o diagnóstico? Foi no início foi bem
bem difícil para mim aceitar, porque não é que eu não acreditava muito, mas eu não conhecia muito do assunto e não dava tanta importância, né? Mas a questão de psicólogo, essas coisas, eu falava, isso aí não é, se é coisa da minha cabeça, eu consigo vencer tranquilo e tudo mais. Aí o início ali foi bem difícil para mim aceitar. Mas aí logo depois que eu vi que realmente estava me ajudando, estava melhorando a minha situação, eu fui aceitando mais tranquilo, né? Uhum. E aí, como foi assim no clube? Você recebeu esses apoio? Como foi conversar com eles sobre isso, com os seus colegas de time? Eu sei que tu, na Eslováquia, tu tivesses um problema de comunicação por conta da língua, né? Mas como foi assim essa abertura? Se tivesse abertura no clube para falar sobre isso com os seus colegas? É, então, na Eslováquia, na verdade, como eu não sabia do que se tratava, começou lá, mas eu ainda tava um pouco tranquilo. Foi logo quando eu retornei de lá que começou os sintomas mais fortes, né? Então, na Eslováquia, eu não cheguei a conversar com ninguém sobre, nem me afastar, nem nada. Mas já em Malta, logo quando eu cheguei, que tinham retornado os sintomas, eu já logo procurei alguém do clube para conversar sobre, né? E lá foi super tranquilo, porque lá me apresentaram psicóloga do clube, lá tinha um psicóloga própria do clube, né? Que me deu ali apoio, né? Eu também eu já sabia do assunto, já conseguia lidar, mas com a ajuda do profissional ali me auxiliando foi bem mais tranquilo, né? Eles me conversaram comigo, até falaram que um dia ou outro, se eu não estivesse me sentindo bem, se que eu poderia falar que estava sendo liberado do treino, tranquilo, era só avisar antes, conversar tudo certinho. Eles estavam bem abertos ao assunto, assim, sabe? Uhum. E E aí, acredito que junto com essa comunicação com o psicólogo, tenha me ajudado bastante lá, entendeu? E aí, quando eu retornei de Malta, né, eu pude continuar o tratamento para hoje estar podendo retornar ao futebol bem mais tranquilo, né, com a cabeça bem melhor. Nessa comparação entre Brasil e Europa, digamos assim, como que tu vê esse assunto sendo abordado pelos clubes, assim? Você acha que tu tivesse uma abertura maior em Malta, enfim, de certa forma até uma surpresa, porque alguns clubes aqui no Brasil são bem reticentes a essa questão. Então, queria saber assim, como tu enxergas isso? É, para mim também foi uma surpresa, né? Eu também não esperava essa abertura lá, porque é um assunto pouco conhecido, né? Ainda. Mas eu fiquei bem feliz por ter estar podendo ter essa abertura lá. Mas acredito que aqui no Brasil já está também começando, a próprios dirigentes dos clubes, tudo, já estão começando a cuidar mais dessa parte da saúde mental, a se preocupar um pouco mais com a saúde mental dos atletas, porque é fundamental. Hoje eu vejo que, né, a gente se preocupava muito fisicamente, né, para poder estar jogando e tudo mais. E esqueci um pouco do psicológico, né? Mas hoje a gente já consegue ver que sem a saúde mental, se não tiver tudo certo, o rendimento dentro do campo ele não te ajuda, né? Não pode, tu não vai conseguir chegar no teu nível técnico mais esperado. Então, acredito que hoje a gente aqui já consegue ter já está começando a iniciar esse processo de abertura, né, para o assunto, né? E é muito importante porque hoje os casos estão crescendo cada vez mais. Enquanto mais rápido tu puder estar iniciando o tratamento, melhor, né?
Tu ainda fazes o acompanhamento psicológico, né? Fazes terapia e tudo. E aí, isso te ajuda a lidar com a pressão? Como que isso te ajuda a lidar, assim, com a tensão do campo? E a te manter, assim, mais focado também e no teu rendimento? Sim, na verdade, hoje, com especialista mais, eu não faço mais, né? Acompanhamento com psicólogo, até porque eu tô longe, né, da minha cidade e fica difícil esse acompanhamento. Mas ao longo do tempo já aprendi alguns exercícios, né, que hoje facilmente tu pode estar procurando também na internet, exercício de respiração, né, exercício para te manter mais concentrado, mais focado ali no momento e, e é o que me ajuda bastante, assim, fazer trabalho de mentalização para ti na hora do jogo ali, que é um momento de pressão, é um momento onde tem várias informações ali, tu tem que esquecer tudo ao redor e focar na partida, né? Que é o mais importante. Tem esses exercícios que tu consegue fazer que no momento ali tu consegue se concentrar, né? E esquecer ali a ansiedade, toda a pressão que tem em relação à partida, enfim, consegue te deixar mais relaxado. E isso eu aprendi com os especialistas, né? Com psicólogo, me orientando e até mesmo coach, conversando sobre para que antes da partida ali a gente faça esses exercícios. Hoje, dentro do Santa Rosa, tu tens essa abertura para falar sobre isso, se precisar, se tu tiveres um momento que não tá legal, tu consegue ter essa abertura com o time, com os colegas, tu, tu ainda sentes um pouco de preconceito, como é que é isso? Não, não, hoje eu consigo, eu não tenho vergonha, não tenho mais essa questão de achar que os outros vão ter preconceito, porque de repente, às vezes, um colega de trabalho tá passando, às vezes, pela mesma situação e, às vezes, ele está se sentindo envergonhado em falar sobre o assunto. Então, quando eu converso, quando eu falo que eu tive o problema, né, eu posso estar, né, encorajando outra pessoa a falar sobre o assunto, né, a se abrir também. E e sobre o clube, se eu tenho. Não, aqui eu já até quando eu cheguei, eu já comentei sobre com o preparador físico, ali com o pessoal da diretoria, né? Já tinha tocado no assunto e conversei sobre. Então hoje eu me sinto assim totalmente aberto aqui. O pessoal dá um suporte legal, né? Eles são bem abertos sobre esse campo. Não tem essa questão de de vergonha de falar com eles, são um pessoal fechado, não, eles são bem abertos, eles dão apoio, dão suporte, bem tranquilo. Hoje, quando a gente finalizar, a tua família está contigo aqui, como é que é isso? Hoje, depois de um tempo, porque acredito que um fruto, assim, não um fruto, mas a causa da minha ansiedade, assim, eu acho que, né, desde os 13 anos fora de casa, né, viajando, longe da família, amigos, isso foi acumulando com o tempo, né? E eu acredito que seja foi um gatilho, né? Para ansiedade. Hoje aqui, eu não, hoje eu tô com a minha esposa, né? Ela tá me acompanhando, tá esse tempo aqui comigo. E a gente vê a diferença, né? Que te ajuda muito esse para campo, né? Tá bem para chegar nos treinos, ter alguém para conversar, alguém da família, né? Tá junto é a família, a esposa, amigos. Quando eles estão juntos, é muito, muito melhor, né? É bem mais fácil, bem mais tranquilo. Imagino que sim. Muito obrigada, tá, pela tua disponibilidade, por ter topado falar sobre o assunto e que a gente realmente consiga que o futebol seja mais aberto, né? A Sim, isso, a arte é extremamente importante para que vocês consigam render dentro de campo.
Muito obrigada. Nada, eu que agradeço a oportunidade.